e desta feita aconteceu aqui. O que se espera é que os senhores vereadores se manifestem de forma clara e expendam os seus votos como a sua consciência assim determinar. E nós já sabemos de antemão, não podemos falar, evidentemente, mas já temos um placar, né? É isso, né? A expectativa é que a maioria decida pela cassação, mas é claro, isso é bolão, é placar, é expectativa, é futurologia. O que vai valer é a sessão com o voto de cada vereador. 4h36. O presidente Jair Bolsonaro disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, infernizam o Brasil. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Correio da Manhã, gravada na última quarta-feira e divulgada hoje. Vamos ouvir. Temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre de Moraes. Esse último é o mais ativo. Ele se comporta como líder de partido de esquerda de oposição, ele se comporta o tempo todo. E por que esta ação? Esse inquérito de fake news. Primeiro que fake news não existe, né? Nos acusa de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. Ó, essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio. Não tem. Olha, em evento na tarde de quinta-feira, o presidente cumprimentou o ministro, viu? Durante a posse de 4 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Moraes foi aplaudido pelos presentes ao ser citado pelo cerimonialista, mas Bolsonaro permaneceu imóvel. Ainda durante o evento, Bolsonaro fez um gesto para Moraes se levantar e apertou a mão do ministro do STF. O presidente, que estava sorrindo pouco antes, cumprimentou rapidamente Alexandre de Moraes. Tá aí, portanto, o presidente falando na leitura dele sobre essa briga institucional entre a presidência da República e membros do Supremo Tribunal Federal. Eu faço questão de reforçar que membros, porque o Supremo, como instituição, tem que ser sempre valorizado e respeitado. O problema é que algumas pessoas que lá estão, talvez até não tenham nem o tamanho para lá estar, estão fazendo o que estão fazendo. O Supremo hoje é um partido político. Boa essa, hein? Talvez não tenha o tamanho para lá estar, na Suprema Corte. Suprema Corte de Justiça, última instância a qual pode buscar socorro e na qual pode buscar socorro a cidadania. Mas são homens que não estão neste momento despindo a camiseta partidária e se comportando na exata medida do tamanho que um ministro da Suprema Corte tem que ter. Esse episódio de ontem foi muito hilário, porque o presidente parou na frente do Alexandre e fez um gesto bem militar, né? Bem aquele jeitão dele. Fez um sobe com a mão e cumprimentou, daquele jeito, parecia que estava com um fuzil na mão. Se cumprimentou, o outro também cumprimentou ele, os dois cara fechada, e logo depois, como era uma ágora de gente do judiciário, portanto uma reunião só de gente do judiciário, quando falaram o nome do Xandão, aí ele foi ovacionado. E claro, todas as câmaras, etc., dirigiram-se ao presidente da República, que ficou impassível naquele momento. Mas foi diplomático, né? Bom, mas ele nem poderia, ele tinha que agir como chefe de Estado. E assim o fez. E quando bateram palma pro Xandão, eu compreendo, porque é espírito de corpo. Era uma reunião só de gente do judiciário. O cabra que ganhava menos dinheiro ali, do dinheiro público, ganhava 50 conto por mês. Então é natural que eles se protejam. É a turma dos 50 para cima, irmão. Espírito de corpo, que é perigoso. Hoje o Supremo funciona como um partido político, conforme eu falava aqui. Você vê nas falas, né, a defesa de uma ideia. E o judiciário não pode defender ideias. O judiciário julga de acordo com a lei e os fatos. Apenas isso. O judiciário, ele por si só não é perigoso, ele não é poderoso. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o julgamento conforme a lei. A lei é acessível a todos, né? E nós temos que entender isso. O juiz apenas pega a lei e aplica o fato concreto. Pronto. Não tem opinião, não tem luta, não tem cruzada, não tem nada. Coisa que volta e meia o G-Book, eles vêm falando nos discursos. Aliás, falta
a mídia brasileira como um todo um senso crítico sobre esses discursos proferidos por magistrados país afora, em especial do Supremo Tribunal Federal. Discursos que têm que se basear na técnica jurídica, o Gebuk. Mas eu vejo mais proselitismo político do que questões jurídicas nessas falas. Nos grandes jornalistas e repórteres do passado, ministro que faz guerre-guerre político, que faz esse agarol político, que é um discurso parcial, é um discurso com camiseta partidária, não falaria. Nos grandes nomes da imprensa brasileira do passado, haveria uma posição pessoal que reconduzisse o ministro às suas funções constitucionais. Quando o ministro Fachin, por exemplo, diz de uma forma pouco feliz e grosseira que quem cuida da urna é a população desarmada, eu já lembrei o ministro Fachin e vou relembrar. O ministro Fachin, quando era pobre, andou bastante de carro velho e ônibus na estrada que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. Lembra, ministro? E o senhor também haverá de lembrar, senhor ministro, que quem construiu essa estrada, que foi muito difícil de construir naquela época, porque não havia a tecnologia e não haviam as máquinas avançadas que existem hoje, foi a engenharia do Exército Nacional. Então, desqualificar o conhecimento científico das Forças Armadas é um duplo crime. Um crime real, né, de ofensa às Forças Armadas, e um crime de cidadania por ingratidão. Vocês estão falando aí que judiciário, juiz, ministro não deve opinar, né? Mas quem pode opinar e deve, além de trabalhar pelo povo, é político, né, Mark? Sim, e sim. Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, vai carimbar mais uma visita ao Paraná neste fim de semana, dessa vez na capital. Já passou em abril por Londrina, em maio por Maringá, na Expo Ingá que nós mostramos aqui. E amanhã está marcada uma visita do presidente Jair Bolsonaro a Curitiba, onde ele fará uma participação, fará um ato público, né, na Marcha para Jesus. Mas não é só isso, né? A Jovem Pan News, com o Mark Souza, Guilherme Rivaroli e toda a nossa equipe vão estar em cima dos fatos, Mark.